Olá pessoal, esse é o Freud do Zero, aula número 9, seguindo aqui no livro do Jacques Sédat. Importante que vocês sigam no livro para poder acompanhar a aula, entender mais ou menos por onde eu estou falando. E hoje aqui nós vamos falar do capítulo 5 sobre a questão da temporalidade, um conceito muito interessante, complexo, né, que Freud constrói. O Jacques Sédat consegue fazer uma leitura assim bem ampla do que dá para se fazer com isso. Ele vai dizer então que a dimensão temporal está presente desde o começo da obra de Freud, desde o começo da psicanálise. Ele vai trazer a ideia aqui da questão do judaísmo, né, que ele vai dizer assim: foi somente após a destruição do templo visível que o invisível edifício do judaísmo pôde ser construído. E o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer assim, pulando um parágrafo, assim: Freud evidencia desse modo que o fator temporal prevalece sobre o elemento espacial, tanto no funcionamento da sociedade como na construção do indivíduo. O fato de que uma religião não se enraize na terra, como era o caso do paganismo, né, e das religiões da antiguidade greco-romana, mas sim na memória e na celebração da memória da história, corresponde para Freud à metáfora da psique, pois será a psique que organiza o corpo, um corpo marcado através da construção das diferentes etapas do corpo pela história de sua elaboração. O que ele está dizendo aqui de muito importante? Está dizendo então que não é necessário você ter a coisa no concreto ali, né? A religião não se faz no templo, a religião se faz na história que é contada, que é repassada, que é celebrada. Então é como se a própria pessoa carregasse a sua experiência religiosa, por exemplo. Isso lembra muito quando você pega um pouco emprestado o raciocínio do Winnicott, quando ele vai dizer que o destino do objeto transicional, no fim das contas, acaba sendo incorporado no próprio indivíduo, né? Então a transicionalidade está na própria pessoa, a capacidade de criar e de se criar inúmeras vezes. E o que ele vai trazer aqui, que ele vai dizer que a psique vai ser responsável por uma continuidade temporal. Então é um raciocínio muito interessante que ele está trazendo. Então o que ele vai falar aqui? Então as religiões pagãs, as religiões greco-romanas mais antigas, você tinha muito mais a celebração e a memória do que de fato precisar ter ali os templos e ter aquela coisa enraizada na terra. E vai dizer assim: é a mesma coisa, pois será a psique que organizará o corpo, um corpo marcado, através da construção das diferentes etapas do corpo pela história da sua elaboração. Né? Aí ele vai dizer mais embaixo aqui: a história da elaboração de cada corpo é absolutamente singular e não se parece com nenhuma outra. Ela é marcada por angústias, por abandonos das separações exigíveis que conduzem à capacidade de entrar em relação com o trem, ao mesmo tempo em que entra no relativo, pois não há relação senão no relativo, e só há relativo na medida em que há relação. Então, eu já falei isso numa das aulas lá no começo, que vai dizendo assim que mesmo o corpo para a psicanálise não é esse corpo real aqui, né, o corpo físico, mas é um corpo pulsional. Lembra que a ideia da pulsão, que a pulsão é isso que está na base da sexualidade. A sexualidade é uma construção que é feita, circuitos pulsionais de prazer e desprazer. E quando ele fala do corpo aqui, ele está dizendo isso também, que o corpo, né, existe uma elaboração desse corpo, e esse corpo é constituído por uma história de angústias, abandonos, separações, essas coisas todas. E é muito interessante que é esse corpo que tem que ser tomado na clínica quando você vai atender. Você escuta a pessoa falando desse corpo, mostrando esse corpo, mas esse corpo que é construído historicamente. Aí olha que interessante para completar o raciocínio. A memória da psique é que poderá assegurar uma continuidade entre o tempo vivido e o espaço habitado, e não uma estrutura exterior ao sujeito. Observando uma criança que aprende a andar, pode-se perceber que ela avança lançando-se desajeitadamente de um ponto de apoio a outro. Até o próprio processo de andar, né? Eu lembro de um professor que eu tive de Aikido que ele dizia que nós andamos porque caímos. Então, você está assim, aí para não cair você coloca um pé na frente, para não cair você coloca outro, e para não cair você vai fazendo essa continuidade. Ela vive o espaço como descontínuo, como um puro vazio angustiante entre os pontos de apoio, graças aos quais ela existe, pois ela só vive agarrada à ordem espacial da Terra. Então, o tempo todo, olha que raciocínio muito bacana que ele está trazendo. Então, nesse andar, vai mostrando assim esse lançar-se, e esse lançar-se é sempre para um puro vazio, né? E alguma coisa então vai ter que aparecer para que não se caia nesse puro vazio. Ele vai dizer assim: será a psique que entre esses pontos de apoio separados no espaço, então você tem aqui a criança com seu próprio corpo no espaço,
você vai ter o corpo do outro, que é um outro lugar no espaço, e a psique como aquilo que vai possibilitar uma ligação entre uma coisa e outra, não. Será a psique que, entre esses pontos de apoio separados no espaço, organizará para ela uma continuidade temporal, por meio de sua atividade psíquica. Entende? Então isso é bem interessante, como vai mostrar como nós vamos criando narrativas dos relacionamentos com os outros, né? Entre esse abismo que há entre eu e o outro, como Lacan sempre dizia, que esse abismo entre eu e o outro, nós construímos narrativas dessa proximidade, né? Então a gente pode pensar assim que na clínica os pacientes estão contando dos seus relacionamentos, que é a forma como eles conseguem criar uma continuidade temporal entre o corpo, né, num espaço, e o outro corpo numa outra parte do espaço. E ele vai fazer um interessante apontamento, que a gente já falou aqui em algum outro momento, sobre o Fordá, que é o famoso jogo do carretel, que ele diz assim: quando Freud observa o jogo do Fordá, ao qual se dedica seu neto, ele obtém a confirmação dessa passagem libertadora da dimensão espacial para a consideração da temporalidade. Com efeito, quando sua mãe está ausente, o pequeno Ernest joga com raiva para longe dos objetos, para longe de si, acompanhando seu gesto com som de né, deformação infantil de Ford, né, que significa longe. Então, meio que puto da vida, ele arremessa, né? E aí ele diz mais o quê? Essa atividade geocentrista responde a uma pulsão clássica: destruir os objetos para exprimir seu furor por não mais ter a mãe ao seu lado. Né? Destruir os objetos para exprimir seu furor por não ter mais a mãe ao seu lado. Então, o Ernest está vivendo a experiência de afastamento da mãe. Ele pega esse objeto e arremessa para longe, né, com raiva, que de alguma forma ele passa essa experiência de maneira passiva quando a mãe se afasta, então ele meio que replica a cena e aí ele completa. Depois ele descobre outro aspecto do jogo, graças a uma bobina que foi amarrada à sua cama com um fio. Ele joga a bobina para longe, dizendo for, e então traz de volta dizendo dá, tipo, eis aqui. Assim ele pode controlar o afastamento do objeto e de sua mãe, repetindo ao infinito esse jogo de ausência e presença. Certo? Ele obtém assim a capacidade de ausentar a si mesmo do objeto, e isso é muito interessante, não? E de elaborar a própria solidão, sem vivê-la como uma ameaça de ausência definitiva. Então, esse texto aqui, que está no Mais Além do Princípio do Prazer, esse trecho do Fordá, isso tem uma implicação clínica assim tão grande, gigantesca, tanta coisa desse simples exemplo, que está dizendo assim, óbvio que ele está falando primeiramente, desses corpos, né, o corpo da criança e da mãe como uma coisa extensiva, né, uma extensão da outra, né, o espaço da coisa está misturada, não tem intervalo entre eles, e é necessário que esse intervalo aconteça. Então, dos dois lados, vai ter tanto o afastamento da mãe, porque ela retoma seus interesses, e a criança também tem suas necessidades de afastamento, para que ela possa, então, se desenvolver. Só que, ao mesmo tempo, tem a força contrária da mãe não querer afastar, e do filho também não querer esse afastamento, né? Porque tem essa ameaça de cair nesse vazio. Mas ele vai dizer que nessa experiência de arremessar e puxar, ele está fazendo uma elaboração, como se fosse criando uma narrativa, ou traduzindo em significantes uma coisa que é indizível. Então, quando ele faz isso, ele põe aqui, ó, ele obtém assim a capacidade de ausentar a si mesmo do objeto e elaborar sua própria solidão, porque a solidão não é algo ruim, desde que tenha a previsão de que é possível um retorno. Assim como também a presença sem nunca ter afastamento é extremamente angustiante. Então ele põe, sem vivê-la como uma ameaça de ausência definitiva. Ele restitui ao objeto sua qualidade aleatória e torna possível um encontro ulterior com este no eixo de um temporal vetorizado, o futuro. Então você vetoriza temporalmente e pode então se afastar do objeto e criar assim a previsão de que você vai reencontrar esse objeto futuramente. Então aí você tem a possibilidade da temporalidade entrar na experiência. Então quando está inicialmente essa relação fusional da criança com a mãe, a temporalidade, o tempo é zero ali, né? E é justamente a possibilidade desse afastamento, né, você começa a criar, a apontar esse abismo que tem entre eu e o outro, e vai também, não bastaria só esse afastamento, porque seria um vazio sem fim, mas esse jogo da construção significante, a construção da linguagem, a construção de uma narrativa, ainda que rudimentar,
para fazer justamente um elo de ligação e poder fazer o afastamento do objeto, o reencontro do objeto, né, torna suportável e até mesmo prazeroso esse afastamento. Então a dimensão temporal ela passa a ser incluída, né, nessa relação da criança com a mãe, né, do sujeito com seus objetos ou com o outro, se assim você preferir. Tanto você tem textos bem interessantes, aliás, se você colocar aí no Google temporalidade e esquizofrenia, se eu não me engano é da Elza Dias, né? E tem uma reflexão bem interessante sobre essa questão da experiência de temporalidade, né? Que é uma coisa extremamente saudável para a constituição do sujeito. E ele fala o exemplo de novo da Elizabeth von R., da abasia dela de não conseguir andar. Ela põe, vivia sem saber uma sutura entre seu corpo e o de seu pai, que lhe atribuía um lugar na qual ela não podia sair, um filho, um amigo para ele que tinha apenas tido filhas. E ela diz quando encontra Freud, né, não posso avançar, não posso deixar esse lugar que lhe havia sido imposto por seu pai. Aí olha que interessante, aqui mais embaixo, ele vai dizer assim: esta análise evidencia precisamente que as palavras podem fixar em uma residência, em um lugar geográfico que impede o sujeito de se desenvolver em sua história. Isso é muito claro na clínica, assim, em supervisão, a pessoa enxerga muito fácil, você atendendo, você começa a enxergar fácil. Né? Quando você tem uma fixação no lugar geográfico, a temporalidade ali não existe, o vetor temporal futuro, então a pessoa fica fixada numa cena, ad infinito fica naquela cena. E aí por isso que ele diz assim, até ele está fazendo uma reformulação da famosa frase que as histéricas sofrem sobretudo de reminiscências, que ele diz: Freud inaugura com essa simples observação uma nova concepção do homem. O homem é um sujeito em sofrimento, sofrimento ligado à sua memória e à sua história. E aí vem uma das máximas aqui, sofrimento de subjetivação, ligado à sua memória não historicizada, certo? Então você tem uma memória, mas essa memória não está historicizada, não está integrada de forma temporal na sua experiência subjetiva. E ele vai dizer mais embaixo aqui, né, nossas observações provam que dentre as lembranças, aquelas que provocam o aparecimento de fenômenos histéricos, conservam um extraordinário frescor e durante muito tempo seu pleno valor emocional. No entanto, é preciso salientar como um fator notável que essas lembranças, contrariamente a muitas outras, não ficam à disposição do sujeito. Então são lembranças que têm lá um lugar geográfico, um lugar atemporal, um lugar não historicizado, que não estão à disposição do sujeito. Isso coloca Freud atrás da pista de um inconsciente que é um Zeitlus, atemporal. Isto é, que está em um tempo não vetorizado historicamente. Se você já estudou um pouco de psicanálise, você já viu lá na interpretação dos sonhos que uma das características do inconsciente é a atemporalidade. Então, por isso que ele está dizendo, essas lembranças que levam ao fenômeno histérico têm a ver com essas lembranças atemporais. Isto é, que estão em um tempo não vetorizado historicamente. Bacana isso, né? Do mesmo modo, na saída do complexo de Édipo, tal como Freud aproporá posteriormente, o que está em jogo para a criança em relação ao investimento e a identificação com seus pais é saber que lugar ela poderá ocupar, um lugar geográfico ou um lugar psíquico. Olha que bacana isso. Né? Que ela aí diz mais embaixo aqui, em vez de uma atitude geocêntrica que consiste em tentar ocupar o lugar do pai ou da mãe, tão comum isso. Né? Crianças são colocadas para ocupar o lugar do pai ou da mãe por conta de um convite, até de um desejo da criança inicial, que deveria ser frustrado, mas não é. Ela é colocada no lugar do pai ou da mãe, aninhando-se no lugar de outrem. A passagem para o tempo como fator essencial de identificação e de saída do Édipo é o momento em que ela pôde pensar que é capaz de criar seu próprio lugar. Então, ó que legal, isso daí na clínica, ainda mais clínica infantil, você vê isso o tempo todo. Uma coisa é a criança tentar ocupar o lugar da mãe ou do pai. Outra coisa é o vetor temporal entrar e ela poder dizer assim: quando eu for grande, eu serei. Então, ao empregar o futuro, a criança entra em um tempo que não é mais retroativo, e sim vetorizado, por seu próprio tempo, por sua própria temporalidade psíquica. Né? Eu vou parar nesse ponto, tem um pouquinho outras coisas para falar aqui,
Mas eu acho que isso é tão importante de você refletir na clínica. Uma das coisas que a gente sempre faz quando vai escutar na clínica é escutar se a pessoa de fato ela tem um lugar, né, vetorizado, temporal, ou se ela fica como substituto de alguém nessa história. Tem um livro muito legal do Durval Chequinato chamado Psicanálise de Paz, que tem um capítulo sobre a relação triangular, que vai mostrar estruturas familiares em que você tem o lugar da mãe, do pai, né, função materna, paterna, o lugar do filho e tudo mais, e situações que você tem o pai e você tem, por exemplo, a mãe, não só como mãe, mas também como filha desse pai, porque ela tem uma questão com o Édipo dela ainda não resolvida. Ou você tem, por exemplo, a mãe, né, a esposa aqui, e você vai ter o marido que funciona como filho também. Ou casais que são pai e mãe da criança, mas eles ainda estão presos àquela cena infantil. Então, é o pai infantilizado, é a mãe infantilizada e o filho acaba sendo o irmão da história. Então, essas variações para se pensar. Certo? Então, a gente pode pensar nessa ideia tanto na questão da clínica com crianças, a importância desse vetor temporal para o futuro e dizer quando eu for grande eu serei, né? E tirar, assim, é um alívio, você não precisa ser isso agora, futuramente é uma outra coisa. E mesmo na clínica do adulto, do sujeito poder historicizar essa lembrança e então deixar de ficar numa repetição infinita. Certo? Então acho que é isso, bons estudos e até a próxima aula.